educação. Vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, o programa Em Discussão de hoje traz para você um debate sobre a obrigatoriedade do exame para os estudantes recém-formados no curso de Medicina. Aqui comigo a Carmita Helena Najar Abdo, primeira secretária da Associação Médica Brasileira, Kaique Martins Pereira, presidente da Associação de Estudantes de Medicina do Brasil, e também o Joaquim Vieira, que é professor de anestesiologia do Departamento de Cirurgia e também médico do Hospital das Clínicas. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente no estúdio. Queria que a gente começasse dando as informações básicas. Carmita, por favor, desta prova. Ela não é obrigatória. Sim, mas eu considero que é uma prova muito importante que deveria sim ser obrigatória na medida em que ela vai avaliar a condição do estudante de exercer a medicina. E melhor que isso seria se nós tivéssemos provas sucessivas ao longo do curso para que o estudante pudesse, na medida em que ele não fosse bem avaliado, ter tempo para recuperar, para resgatar esse mau desempenho e para que ele saísse, sim, como ele merece, um médico bem formado e que pudesse não só desempenhar bem a profissão, mas também estar a serviço do paciente de uma forma adequada. Isto é o mínimo que se exige, né, de um profissional, e especialmente um profissional de uma carreira tão importante que lida com pessoas como é a carreira médica. Joaquim, hoje a prova ela é aplicada apenas depois que esse profissional se forma, né? São para os recém-formados. Como é que ela é aplicada? Como é que ela é vista? Bom, é claro que a gente não pode falar pelo Conselho Regional de Medicina, certamente vai ter a representação apropriada, mas ela é aplicada no período entre outubro e novembro de todos os anos, quando os estudantes, na grande maioria das escolas médicas do estado de São Paulo, terminaram o curso de medicina, finalizaram o curso médico. Há um número razoável de jovens doutores recém-formados, portanto, que também se inscreve na prova, não há nenhuma restrição a isso. E ela, bem dito, ela tem um caráter voluntário, mas nos últimos 4 a 5 anos, ela vem atingindo, eu diria que praticamente todos os estudantes de medicina que se formam têm se interessado pela prova, né? Isso atinge por volta de 3.500 jovens doutores, né? Bom, então eu vou agora passar a bola aqui para o Kaique para saber por que o estudante recém-formado tem esse interesse. A gente sabe que em muitos cursos de residência, concursos, é importante o desempenho nessa prova e eles recorrem realmente a essa avaliação, né? Como é que os estudantes veem isso? Por que eles estão dando essa importância realmente para essa avaliação, que é uma validação, né? Perfeito. Bom, na verdade essa prova nada mais é do que um processo natural do cenário que a educação médica vive no Brasil hoje. Nós tivemos um aumento exponencial do número de escolas médicas nos últimos 5, 10 anos e existe um questionamento de qual é o substrato de ensino que essas escolas trazem para o estudante de medicina. Porque hoje nós temos mais de 320 escolas médicas credenciadas pelo Ministério da Educação e todas essas escolas têm a prerrogativa de formar um médico durante o curso de 6 anos. Mas a grande questão é qual é o impacto do ensino que é cedido por essas instituições? E aí entra uma série de fatores, né? A questão da própria docência, dos cenários de prática, a questão de hospitais universitários, enfim, N fatores que são peças importantíssimas na formação médica. Então, essa prova surge nesse contexto, não só da capacidade do aluno ao final do curso, mas isso sempre junto à responsabilidade da instituição formadora dos estudantes de medicina, que isso tem sim uma responsabilidade conjunta, que é não apenas do aluno de medicina, mas sim do curso que é cedido a ele, das ferramentas que são cedidas a eles durante os 6 anos de graduação. O Kaique falou desse aumento das escolas, eu queria que a Carmita, o Joaquim, que a gente comentasse um pouquinho sobre isso, né? Porque é preciso ter estrutura, é preciso ter bons professores, enfim. Como é que está esse aumento, essa expansão dos cursos de medicina no Brasil? Quer falar, Joaquim? Vamos lá. Bom, certamente, falo, claro. certamente esse é um assunto complexo, é um assunto que envolve
políticas nacionais de educação e de assistência à saúde. E eu acho que existiu durante alguns meses, talvez nos últimos anos, a ideia de que com o maior número de profissionais de saúde no território nacional, haveria a expectativa de cobertura de todas as deficiências em termos de número de profissionais que estariam localizados desde os centros próximos, periferias dos grandes centros, como também em centros mais afastados, ou locais mais afastados do território nacional. A questão é que não há evidência de que isso ocorra. Simplesmente formar um número maior de profissionais de saúde, eles estariam ocupando esses lugares onde eles são certamente necessários. Já existe bastante ou pelo menos uma forte evidência de que os profissionais, quando terminam o curso médico, eles procuram ficar próximos de grandes centros ou próximos de outros profissionais onde eles têm suporte, tanto à própria prática profissional quanto aos aspectos de qualidade de vida. Então, é uma condição, no mínimo, questionável de que o número de médicos, o número de médicos formados seria capaz de suprir a necessidade que existe no território nacional, mas há uma dúvida se só o número de médicos formados faria frente a essa necessidade. Nós temos no Brasil, né, um número, nesse crescimento todo, nós vamos acabar tendo 30 mil médicos formados por ano, e será necessitar desse número, ou será que o que nós necessitamos é dar condições para que o médico deseje sair dos grandes centros e trabalhar em cidades onde ele é necessário, mas para onde ele muitas vezes não vai, em função da precariedade que ele vai ali ter para o seu trabalho. Ele não vai conseguir desenvolver o seu trabalho com adequação. Ele não tem um sistema minimamente adequado para o exercício da medicina. E some-se a isso que cada vez mais, né, ele vem sendo um profissional julgado pelos seus atos até de uma forma bastante severa, e quando muitas vezes aquilo que não deu certo não teve a ver com o seu desempenho ou com a sua falta de preparo, mas sim com a falta absoluta de condições para trabalhar. A população, de alguma forma, sabe disso, mas a população acaba ficando sem ter a quem recorrer. E é o médico sempre que muitas vezes acaba dando o máximo do que ele pode e até o que ele não pode para suprir aquilo que a estrutura não lhe fornece, colocando em risco, sim, a sua própria reputação, já que ele não teria condições para trabalhar ali, mas não se dá o direito até de não atender quem recorre a ele. Então, o que eu imagino é que nós estamos precisando, sem dúvida, e muito rapidamente, melhorar as condições de trabalho, e aí sim teremos profissionais que vão para o interior do Brasil, que será muito melhor atendido. Falta médico? Eu acredito que nós temos um número bem parecido com aquilo que acontece nos Estados Unidos, e logo mais nós teremos mais que o dobro de escolas médicas do que um país que tem 100 milhões a mais de habitantes do que o Brasil, ou seja, os Estados Unidos. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre a qualidade do ensino, sobre a qualidade de condições de exercício da medicina, o que eu reputo ser o verdadeiro foco onde nós devemos colocar a nossa atenção. Quantidade não vai resolver se a gente não tiver qualidade de pessoal formado e de estrutura para atender a população. O mais prejudicado em tudo isso é o próprio paciente. Como é que a senhora avalia as condições, tanto no estado de São Paulo e aí abrindo para todo o Brasil, né? Acredito que o estado ainda sofra um pouco menos, né? É um estado que atrai muitos profissionais, enfim, de todas as áreas. Como é que a senhora avalia essas condições que são oferecidas aqui e o que tem lá fora? É um estado privilegiado, como você falou. Além de dar melhores condições, não em todos os rincões, mas em várias das regiões, nós também
damos a esse médico a possibilidade de ele reciclar, que é algo fundamental na vida do médico. Ele não pode exercer medicina com o que ele aprendeu na faculdade e nunca mais frequentar um curso, um congresso, e quando ele se afasta desses centros, ele teria condições, será, de tempos em tempos se reciclar para oferecer um bom tratamento de ponta para a população? E daí, se ele recicla, ele tem instrumental para utilizar naquela reciclagem? Ele vai poder exercer a medicina que ele aprendeu, que ele atualizou quando ele veio fazer um curso ou quando ele veio se submeter a um estágio? Tudo isso precisa ser muito bem pensado para que nós tenhamos políticas de saúde mais bem encaminhadas e que para que o nosso médico, que sempre foi reconhecido pelo mundo todo como um médico de altíssimo nível, a medicina brasileira ainda é bastante respeitada em todo o mundo, eu gostaria muito que ela continuasse sendo respeitada dessa forma. E, para isso, nós precisamos repensar como estamos encaminhando essa política de aumentar o número de escolas, não dar ao estudante de medicina as condições para que ele tenha um bom curso e depois não dar ao médico condições de exercer a profissão com condições mínimas de um bom exercício. São vários pontos, né, importantes para que tenha aí um serviço de excelência, um serviço, né, que sirva e que atenda bem a população. A prova, essa avaliação, né, a avaliação da capacidade, é um dos passos importantes para isso? É uma das mudanças necessárias? Ela não é obrigatória, pode passar a ser? Como é que vocês veem isso no Estado e no Brasil? Porque, de repente, se ela passa a ser obrigatória no Estado, ela pode se estender de uma forma mais fácil para o resto do país, né? Quando o Joaquim mostra que as pessoas, os médicos, aderem à prova, mesmo ela não sendo obrigatória, está aí uma prova de que o médico quer ser avaliado e ele quer saber a quantas anda o seu nível de conhecimento. Quando o Kaique diz que a prova não é um instrumento unilateral, ela também está a serviço do estudante, porque aquilo vai trazer à tona o que falta, o desempenho do estudante na prova vai deixar claro o que não está sendo oferecido para ele, que ainda dá tempo de ser oferecido. Sem dúvida, eu reputo como um instrumento a favor de mantermos um alto nível da medicina no país, como ela foi ao longo desde que lá com Dom João ela começou a existir em termos de escolas médicas. Eu acho que nós não podemos perder essa nossa notoriedade como profissionais que conhecem e que se equiparam aos melhores do mundo. Eu queria, se a Camita permite Claro. acrescentar, eu queria trazer para o debate um dado de literatura, um estudo bastante recente, de 2015 ainda, e que é um compilado de 28 estudos, 28 artigos publicados, em que ele sugere que, claro que é no nosso meio médico, mas eu não sei se repete em outras profissões, de que existe uma dificuldade para reprovar um estudante durante o curso de medicina que não mostra capacitado ou competente, a palavra que a gente usa, as competências, que passam por três mais conhecidas e mais clássicas, são conhecimentos, habilidades e atitudes, e entre essas condições existe uma série de tópicos como considerações profissionais pessoais, e há um destaque importante a dizer o seguinte, que para que você consiga efetivamente dizer para um estudante sem nenhuma paixão, sem no aspecto individual, de que ele ou ela precisa de uma condição melhor para continuar no estudo e chegar a ser um profissional competente, de que ele tenha a oportunidade para se reciclar. E é interessante notar que o CREMESP, desde pelo menos 2013, se eu não me engano, ele oferece para os estudantes que fazem a prova e que não logram a aprovação, um sistema de capacitação que é oferecido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein para esses estudantes, e gratuito. E mais um aspecto importante, o estudante recebe um relatório dessa prova, e aí vem um aspecto interessante que a professora Camila também lembrou na primeira fala dela, na primeira colocação, de que
talvez fosse mais adequado ter um sistema de formação contínuo, um sistema de avaliação contínuo. No segundo ano, quarto ano? De acordo com a instituição, é claro que eu tenho uma opinião, talvez a Carmita tenha outra, mas certamente no momento inicial do curso, no momento um pouco mais próximo do fim, que a gente chama de clínico, ao final do período que a gente chama de clínico, e depois, obviamente, no final do curso. Existiu até um movimento do Ministério da Educação e Cultura que chama a prova da ANACEM, talvez o Caio queira comentar um pouco sobre ela, que só teve uma edição. Mas o fato encerrando, é que uma vez que você consegue promover ou deixar claro que é uma cultura de avaliação, de que a avaliação não é punição, a avaliação é um modo de você perceber quais são as suas fraquezas e quais são as suas áreas de melhor desempenho, para que você possa, então, esse estudante possa colocar mais empenho naquelas áreas que ele tem mais dificuldade, né? E isso a própria prova do CREMESP, embora seja uma prova terminal, oferece para os jovens doutores, quando eles não logram a aprovação, eles têm gratuitamente durante um ano um curso promovido por essa instituição particular e que o capacita para que no ano seguinte ele possa de novo fazer a mesma prova sem nenhum ônus, né, pessoal e muito menos institucional. Doutor Joaquim falou, pode... Não, eu queria dizer que foi muito bem lembrado pelo Joaquim, que não é só fazer a prova, mas dar condições, uma vez que o médico formado, que não se deu bem, necessite, ele tem aonde recorrer. Quando você me perguntou, seria interessante em outros estados, desde que essa estrutura também fosse oferecida, porque aí ele vai espontaneamente, faz a prova, porque ele quer saber quais são os seus pontos fracos e ele sim tem muito interesse em melhorar esses pontos e tem onde à disposição graciosamente fazê-lo. O Kaique, como presidente da Associação dos Estudantes, eu queria que ele comentasse o que o doutor Joaquim citou, que eu achei muito interessante, que existe a cultura da prova como castigo, né, doutor Joaquim? Punição. Punição, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. E, na verdade, não é justamente o que ele disse. É a oportunidade de você se avaliar, de você descobrir pontos fracos, estudar, melhorar e se tornar um ser humano, um profissional, enfim, cada vez melhor, né? Perfeito. Na verdade, o contexto dessa prova, de uma avaliação da preparação do médico como um todo, e nesse modelo que temos discutido de ser uma avaliação seriada, não entra numa questão punitiva para passar uma matéria da faculdade ou uma disciplina, mas sim de uma preocupação com a excelência. Porque existe um fenômeno nas escolas médicas que é o isolamento, né? Como o estudante de medicina ele tem, nos primeiros 4 anos do curso, uma carga horária de 40 horas de aula por semana, e nos últimos 2 anos do curso, que é o internato médico, em que há uma série de plantões e estágios práticos, existe pouco contato entre as escolas médicas. Então, os estudantes de medicina, como um todo, não têm a referência de como é o ensino numa outra instituição, como é o cenário de prática num outro hospital universitário, por exemplo. Então, essa prova pode vir num cenário de autoconhecimento, da questão da excelência. E porque existe sim essa preocupação, porque é importante entender que, na verdade, a graduação médica ela não termina na formatura, enquanto estudantes de medicina ganham a sua licença e passam a exercê-la. O próximo passo natural é a residência médica. E, na verdade, esse é o contexto em que... Bom, na verdade, a política que foi construída a partir da Lei 12.871, a Lei dos Mais Médicos, em que deu a prerrogativa para a abertura exponencial de escolas médicas, focou muito na questão das escolas, né? Que, como o Dr. Joaquim já disse, que uma abertura de escola médica no interior traria um número maior de médicos para essa cidade. Mas, na verdade, o maior fator de fixação do médico é a residência médica. Então, nós tivemos um aumento exponencial do número de escolas médicas, todavia, a residência médica, que sim tem uma prova, permaneceu muito similar ou muito estável. Então, a grande questão é ter sim promover esse autoconhecimento aos estudantes de medicina, mas também nesse contexto trazer ferramentas para que eles possam estar corrigindo isso ao longo da graduação. Então o modelo o ideal não seria algo pontual, punitivo ao final do 6º ano, mas sim algo que possa construir a graduação médica junto com o aluno, que é o que acontece em países como os Estados Unidos, que apresentam uma avaliação seriada nacional em três etapas, né, que são os STEPs,
Então, o que seria equivalente ao Brasil ao final do ciclo básico, que são os nossos 2 primeiros anos, depois ao final do ciclo clínico, que é o terceiro e o quarto ano, onde nós temos um conhecimento mais de vivência com a medicina, e aí uma prova prática ao final do internato médico, para avaliar não só a questão técnico-científica, mas a questão de empatia com o paciente, a questão de anamnese e toda essa parte prática de vivência com a medicina. E foi o que o professor comentou, que tivemos um piloto no Brasil, que foi a ANASEM, que é a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina. A ANASEM ela veio junto com essa portaria da Lei 12.871 de 2013, em que dispunha não só da questão dos médicos, da interiorização dos médicos, mas também da educação médica como um todo, tanto das escolas médicas quanto do programa de residência. Então, a lei previa que essa avaliação fosse feita a cada 2 anos para os estudantes de medicina. Todavia, isso foi revogado agora no projeto de lei de 2017, em que entrou, entre outras coisas, com a questão da moralização do FIES, do financiamento das escolas, e retirou essa responsabilidade do INEP e, enfim, do Ministério da Educação, de estar aplicando essa prova. Eu fiz parte do primeiro turma do Brasil a fazer a ANASEM, fiz ao final do meu 2º ano de medicina, e a partir daí não foi dado sequência, mas era um modelo muito promissor em que tem recortes dos alunos, porque às vezes a competência num estágio inicial do curso ela tem um teor muito mais técnico, muito mais de ciências básicas. Já num segundo recorte tem um teor muito mais das especialidades médicas. E no terceiro recorte, que era o que propunha a ANASEM inicialmente, teria toda uma abordagem de como juntar essas peças num todo e aí sim poder ter a ciência de que estaríamos formando um médico de excelência. Completo, né? Sim. Bom, para falar mais sobre a prova, a obrigatoriedade, a gente recebe no próximo bloco o Braulio Luna Filho, que é o primeiro secretário do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, vai estar aqui com a gente no próximo bloco. O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que daqui a pouco a gente volta. O programa Em Discussão está de volta e hoje nós falamos sobre a obrigatoriedade do exame para os estudantes recém-formados no curso de Medicina. Neste bloco, contamos também com a participação do Braulio Luna Filho, primeiro secretário do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Doutor Braulio, queria começar, então, fazendo uma pergunta para o senhor. Queria que o senhor comentasse a informação de que, pela primeira vez em 10 anos, mais da metade dos recém-formados foram aprovados nesta prova. O que isso significa? Então, isso pode representar, porque apenas é um dado isolado em 13 anos de avaliação. Ou seja, pode ser que isso represente uma nova tendência de que nós estamos começando a melhorar. Lógico que analisando a série histórica do Conselho, são 13 exames, já se nota, já posso dizer porque eu tenho acesso ao dado, o Joaquim também tem, que várias escolas vêm melhorando paulatinamente. Elas vêm evoluindo paulatinamente, inclusive as boas escolas. Você tem ideia, as escolas tradicionais de São Paulo, há 10 anos atrás, aprovava 70%. 30% não era aprovado, numa prova relativamente simples. Esse ano, as boas escolas de São Paulo estão aprovando 94% ou 95%. É o nível americano, que esse é o nível dos Estados Unidos de aprovação de uma boa escola americana quando o indivíduo faz pela primeira vez o Step 1 e o Step 2. Né? Então, ou seja, e as escolas privadas que tinham um resultado muito ruim, elas começaram a melhorar. Né? Esse ano, em tese, elas aprovaram cerca de 57% dos seus alunos. Lógico que tem escolas privadas aprovando 90%, né? Mas a maioria não chega nesse bom nível. Então, nós queremos acreditar que essa melhora substancial, o ano passado foram 54% de desaprovação, né? Que essa melhora substancial no número de aprovação se deve a esse esforço de 10 anos. A compreensão das escolas de que o Conselho não tem nenhuma visão punitiva ou discriminatória,
A valorização da prova pelo aluno, que agora ele vai e faz a prova, porque essa prova tem peso na residência médica, no mercado de trabalho. E também pelo fato, essa é uma possibilidade que eu estou levantando, Joaquim, de que o ano passado, pela primeira vez, nós fizemos um simulado da prova do Conselho. Nós fizemos uma amostragem de 60 questões, disponibilizando isso online em 2 momentos. Então, os regressos passaram a ter um conhecimento a priori de o que é esperado nessa prova e se prepararem. Eu estou testando essa hipótese, eu pedi à Fundação Carlos Chagas para avaliar aqueles que fizeram a prova, o simulado, como foi o resultado dele na prova. Aqueles que não fizeram, como é que foi. Então, acho que essa conjuntura é que pode explicar esse resultado promissor. Mas eu acho que tem um aspecto, Carlos, se você permitir, o Kaique, a Carmita, que é o seguinte: o Conselho, e obviamente eu não quero falar em nome do trabalho, mas o Conselho sempre foi muito aberto, até porque eu sistematicamente vou todo ano receber o relatório do desempenho da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo, e as outras escolas estão presentes e a discussão é muito aberta, ela não é nem um pouco limitada no sentido de que as pessoas podem fazer qualquer tipo de pergunta, inclusive sobre a prova. É claro que o Conselho Regional delega à Fundação Carlos Chagas e ela também nos dá essa abertura. Agora, com os limites necessários de uma prova que tem que ter seu conteúdo restrito, porque isso é o comum, inclusive, nas provas norte-americanas. Agora, tem 3 aspectos que também são coisas de estudo que eu acho, são resultados de estudo que eu acho que fazem parte desse complexo sistema que o Conselho Regional deflagrou. E eu falo isso como faculdade de medicina, que é o fato de você primeiro precisar de um internato. O Kaique levantou muito bem a ideia de residência médica, e eu acho que não há nenhum sistema melhor ou que se equipare para garantir a boa formação em medicina do que a residência médica. Necessariamente ela vem depois da escola médica, mas antes disso, o que faz um bom aproveitamento é um período chamado internato. E aí existe também de novo um estudo com um número grande de estudos que são compilados, que mostram a efetividade do internato. Agora, para você ter um bom internato, você precisa, por sua vez, de um bom instrutor. E o que chama atenção nesse aspecto de de um compilado de estudos é que aquele instrutor que participa do internato, ele participa das formações dos primeiros anos, que aliás está no relatório Flexner de 1910. Ou seja, dá vontade de falar que o Brasil estaria 100 anos atrasado. Mas como estamos em época de febre amarela, pode ser interessante levantar isso. Que o colega que ensina no laboratório, na sala de aula, ele pratica. E aí entra um terceiro aspecto também relacionado a estudos, do clínico como o papel do clínico como modelo. E, finalmente, para encerrar, o segmento longitudinal, que nesse aspecto acho que a gente avançou bem. Não sei se o Braulio concorda, o Kaique também, a gente avançou de que nós temos um aluno que frequenta os ambientes de unidade básica de saúde, não só do hospital de ensino, mas das unidades básicas onde os pacientes vão e voltam por si próprios. Isso é bastante importante do ponto de vista de formação do profissional. Se me permite. Claro. Bom, a colocação do professor Joaquim acerca do relatório Flexner é brilhante, porque a grande questão dessa avaliação é a qualidade da instituição formadora. Porque o aluno, na verdade, ele é um reflexo daquilo que ele recebe. Então, qual é a grande questão? O relatório Flexner, brevemente, ele foi um estudo feito na década de 1910 nos Estados Unidos, a pedido da Fundação Carnegie, em que avaliou todas as escolas médicas dos Estados Unidos e do Canadá. E ao final disso, o Flexner atestou em seu relatório que das mais de 150 escolas médicas que os 2 países possuíam, apenas 70 delas tinham a prerrogativa, tinham uma qualidade mínima para poder estar formando os médicos. E basicamente é o cenário que o Brasil vive hoje, né? Nós tivemos uma abertura exponencial das escolas médicas, mas pouco se discutiu e pouco se fiscaliza na questão da excelência do ensino. Então, esse pode ser a prova seriada nesse contexto, pode ser um indicador importante para a gente estar sempre fazendo esse link de que o aluno, na verdade, ele é um reflexo da estrutura que ele tem, seja no cenário de prática, no internato, seja dos próprios docentes que participam da formação do aluno desde o início até o final, seja na estrutura da faculdade como um todo. Isso é bem importante frisar. Com a expansão, né, e tantas escolas, todas elas têm hospital-escola, não tem?
qual a importância disso, a necessidade, enfim, né? Porque são escolas sendo formadas, né? Vagas sendo abertas e tem que ter, né, essa prática, não é isso? Não se admite um curso no qual não exista o hospital, exatamente porque a parte básica do curso é inicial, mas pouco a pouco o estudante vai entrando no hospital, vai entrando nos ambulatórios, ele vai necessitando desse exercício, dessas discussões com o paciente ali, porque no final das contas nós estamos preparando os nossos estudantes para lidar com esse paciente, desde a relação médico-paciente até colocar à disposição todo aquele conhecimento que ele recebeu, discutir com o seu preceptor, tudo isso ao lado do paciente é fundamental. Então, por mais que teoricamente ele esteja se preparando, não podemos dizer que estamos formando médicos quando nós não temos um hospital-escola à disposição. Isto é imprescindível. Ele tem um contato ali com as situações reais, né? Ele tem um contato com as situações, ele tem a vivência, ele vai ainda aprendendo poder estar do lado do paciente, que é, no final das contas, o nosso final. Nós estamos nos formando médicos para atender a população, a população tem nesse estudante também o primeiro contato, ele vai aprendendo como lidar e com um preceptor que está ali para apontar como ele se colocou. Isso não tem como avaliar numa prova, não tem como aprender lendo um livro. Isto é fundamental ali do lado e em exercício, o exercício da medicina que vai se fazendo. Pouco a pouco ele vai desgarrando desse preceptor até que ele chega no final do curso com alguma competência, mas daí temos assim uma medicina que todo dia tem coisas novas, todo dia muda e que necessita de um aprendizado constante. A residência complementa tudo isso. Mas imagine aquele que vai começar na residência a ter esse contato. Ele não teve nada previamente ou teve muito pouco. Ele está defasado em relação aos seus outros companheiros, então vai ser muito difícil para ele aproveitar esse novo estágio. E aí nós vamos tendo sempre um profissional muito defasado e que dificilmente vai conseguir recuperar essa perda. Mas, Carla, uma informação importante, uma complementação importante, se a Carmita e o Kaique permitem, que é o seguinte: a gente cita o relatório de 1910, mas nós temos uma saudade contemporizada. Há muitas coisas naquele texto que são aproveitáveis, e eu acho que talvez a mais importante é essa ideia de que quem ensina pratica e o estudante frequenta ambos esses ambientes. Mas é óbvio que o modelo assistencial, as técnicas de ensino, os modelos de aprendizagem evoluíram muito. Hoje é impensável se ter um curso de medicina em que o estudante não tenha acesso aos 3 níveis de atenção, que são a atenção primária, junto às unidades básicas de saúde, ambulatórios, aos hospitais de menor complexidade, que a gente chama de hospitais secundários, e, quando possível, aos hospitais terciários. Agora, nesse aspecto, o link, o vínculo mais importante, estando o estudante frequentando qualquer um desses ambientes, ele precisa passar pelos 3, é de que ele tem um instrutor que o conhece, um instrutor que tem vínculo com a instituição onde ele está onde ele tem a sua matrícula, onde ele tem a sua alma mater. Esse aspecto é uma das coisas mais importantes que a gente não pode perder de vista. E isso preocupa um pouco, porque algumas instituições de ensino, elas podem eventualmente estar aquém dessa necessidade. E talvez isso seja um fator importante de limitação da formação do estudante. Eu queria que o Dr. Braulio comentasse. A gente tem alguns números do CREMESP que são números preocupantes aqui, né? Queria que a gente discutisse também durante o nosso programa. Tem um número de que 88% dos recém-formados não sabem ler uma mamografia, 78% erraram o diagnóstico de diabetes, 60% não tinham conhecimento necessário para doenças parasitárias, 40% não souberam fazer a suspeita de uma apendicite aguda. Esses números foram divulgados pelo CREMESP? Foram. Não, na verdade, colocado assim, algumas pessoas podem até discordar. Não, um recém-formado não tem que saber interpretar uma mamografia. Concordo com isso. Mas o que foi colocado é um contexto clínico, onde existe uma descrição de uma mamografia numa paciente e se pergunta qual é a conduta nesse caso.
Isso se coloca. Outro é um contexto clínico onde existe evidência de uma parasitose comum no Brasil, doença de Chagas, leishmaniose, né? Se chega a afirmar que é essa doença e pergunta qual é a sua orientação desse contexto para as famílias. Então, são sempre contextos relativamente comum para um indivíduo recém-formado. Não é em nenhum momento não é exigência específico, de né? especialista. Não. Por exemplo, em diabetes, perguntou um indivíduo, 3 indivíduos saudáveis, sem queixa nenhuma, fizeram esses exames. Né? E o exame tinha uma glicemia, no limite, tinha uma curva glicêmica e tinha uma hemoglobina, que é o critério mais usado, alterado. Os outros não estavam naquela transição. O único que estava de fato alterado era a hemoglobina glicada. E 78% não sabia disso. Provavelmente ele não foi exposto a essa situação. Aí vem a questão do modelo de ensino, que é uma coisa muito simples. Se você entrar na internet, você sabe isso. Está lá colocado. Então, por que um recém-formado não soube responder essa pergunta? 78%. Se fosse 10, 15, tudo bem. Porque ele não foi exposto. Aí tem um modelo de ensino. Né? E o modelo de ensino é crucial. Ou seja, não se aprende medicina com bonecos. Porém, eu tive um treinamento sofisticado. Num dos melhores hospitais dos Estados Unidos. A maioria dos alunos lá estavam trabalhando com boneco. Tinha uma tremenda dificuldade de relacionar com os doentes, porque os doentes eram privados, no hospital de elite, não estava disposto. Em cada 10 vezes que eu perdia, 2 permitia que ele abordasse, que ele fizesse uma história, ele abordasse. Você imagina a dificuldade de se aprender medicina num cenário desse. Ora, no Brasil esse cenário não existe, porque os nossos pacientes são todos do SUS, são pessoas humildes, extremamente carentes, que estão dispostos a colaborar com o seu aprendizado. É só você falar, olha, eu sou estudante de medicina, eu estou aprendendo as coisas, meu preceptor está aqui, gostaria de tocar você aqui no ouvidor. Dificilmente ele vai falar não. Ou seja, a nossa capacidade de treinar é muito maior. Por isso que nos Estados Unidos, eles têm que fazer residência médica, porque eles saem da faculdade de medicina sem ter feito uma punção, porque se ele fez, ele é um privilegiado. Porque o doente fala, não, quem vai me puncionar é o médico, quem vai passar esse transesofágico é o médico, eu não quero que você passe. Em cada 10, 9 vai falar isso. Aqui não. Eu pego um residente ou um recém-formado, se ele estiver ali, eu falo, você permite que ele faça essa sonda em você? Provavelmente em cada 10, 9, 8 vai permitir, ao contrário de lá. É porque a nossa cultura é assim. Então, ou seja, e é isso como a professora Camita colocou muito bem. Você aprende medicina convivendo com o doente e tendo alguém mais experiente discutindo com você. Você não aprende no livro. Você não aprende com o paciente, entendeu? Doutor Paulo, com mais um adendo, a graduação é o momento em que o estudante pode ver todas as especialidades, ele vai passar por tudo. Depois, quando ele vai para a residência, vai ser direcionado para aquilo que ele escolheu como especialidade. Então, a grande chance do estudante de estar em contato com todo tipo de paciente, por exemplo, ele não vai fazer psiquiatria, mas ele vai ver o doente mental. Ele não vai fazer cirurgia, mas ele vai estar ao lado ali. Principais aspectos. Então, ele vai entender a medicina em toda a sua grandiosidade. Holisticamente, ele vai poder ser um médico que, ao encaminhar, está sabendo por que está encaminhando e está sabendo encaminhar o que já é e se ele estiver num grande centro. Agora, se ele não estiver num grande centro, ele vai ter que atender muitas doenças e muitas situações nas quais ele não estará treinado se ele não tiver tido essa vivência ao lado do leite. E eu concordo com o Dr. Brauer que nós temos a riqueza de podermos fazer isso com pacientes e que, no final das contas, são o nosso objetivo, o nosso foco. Eu estou me formando para atender essa população. E então, nós temos que muito agradecer a população brasileira que nos agradece por nós estarmos atendendo eles nas escolas médicas. Exatamente por isso a questão da prova e da avaliação está vinculada à instituição formadora. Porque, como o professor Joaquim trouxe, nós hoje temos um modelo de ensino em 3 níveis, né? Atenção primária, secundária e terciária, mas que o grande propósito da escola de medicina, os primeiros 6 anos, é formar um médico generalista, né? Naquele conceito de general physician, que é que vai poder estar trabalhando desde na atenção primária, fazendo tanto acompanhamento ao longo prazo, trabalhando muito na questão de prevenção e promoção de saúde. E isso só pode acontecer se a escola médica trouxer toda essa estrutura para os estudantes de medicina.
né? O que a gente sabe que, infelizmente, não é isso que acontece hoje, porque você só vai poder ter essas nuances do aprendizado se tiver um hospital-escola, se tiver um cenário de prática, mas, infelizmente, há muitos casos no Brasil hoje de escolas recém-abertas que vendem o sonho de formar um médico para milhares e milhares de estudantes de pré-vestibular. E quando esses alunos se deparam com uma escola sem estrutura, muitas vezes sem anatômico, muitas vezes sem cenário de prática ou sem mesmo uma enfermaria, eles passam os 6 anos sem um mentor, sem um instrutor e no final do curso tem que se deparar com uma avaliação que pode os punir e deixar com uma dívida de, hoje uma escola privada está flutuando de 400 e 550 mil reais a graduação. Eu queria intervir nesse final, sim. Eu não tenho o menor sentimento em excluir um indivíduo que pagou de 6 a 16 mil reais por mês, frequentou uma escola ingrata, que não deu formação nenhuma, dele no final não poder exercer a medicina. Porque, para mim, em primeiro lugar, está o paciente da sociedade. Não está o direito dele poder pagar 16 mil ou 8 mil e receber um diploma, como acontece hoje em grande parte das escolas no estado de São Paulo. O indivíduo sai da escola médica sem saber diagnosticar uma hipertensão arterial, um diabetes mellitus, sem saber a conduta no paciente de infarto agudo do miocárdio, não sabe identificar um eletrocardiograma de um infarto agudo. E esse indivíduo vai atender a população mais humilde nos pronto-socorros. Ele não vai atender no Sírio, no Einstein, no Aldo Cruz. Ele não chega lá, né? Agora, porque ele pagou a escola durante 6 meses, ele não aprendeu nada, e ele sabe que ele não sabe. Porque não me diga que um estudante de medicina frequenta uma escola dessa e sabe que não sabe. Ele sabe. Ele sabe tanto que ele geralmente boicota a prova do conselho. O conselho hoje atinge 80%. Cadê os outros 20%? E sabe de quem são os outros 20%? Dessas escolas que normalmente aprovam menos de 40% no exame do conselho. A Unifesp, do qual eu sou professor, dos 121 alunos, 120 fizeram a prova. Na USP, dos 175, 171 fizeram a prova. 3 ou 4 não foram. E justificaram. Estou doente, não sei o quê. O indivíduo sente a obrigação de provar que ele está treinado e ele foi fazer. E ele não tem nenhuma resistência em fazer. É 5 horas do dia dele. Agora, esses outros indivíduos não, porque compraram o diploma, eles podem ser médicos? Não podem. E ainda mais, nos Estados Unidos, depois de 5, 6 anos, você deixará de ser médico se você não preencher determinados critérios. O diploma não é mais para a vida inteira, né? E no Brasil tem um problema. O indivíduo, quando sai da faculdade, ele pode atuar em qualquer área da medicina. Se eu resolver fazer neurocirurgia, eu posso fazer. Se eu fazer neurocirurgia, eu posso fazer. Nos Estados Unidos não é permitido. Se você sai da faculdade, você fez o STEP 1, o STEP 2, na rede você fez o STEP 3, você não pode abrir a cabeça do indivíduo, porque você não tem capacidade. Nossa legislação é benevolente, então nós temos que mudar isso, né? Medicina é provavelmente uma das principais áreas da sociedade, né? É um direito que o cidadão tem de ser bem atendido. E o indivíduo que resolve fazer medicina, ele sabe que ele vai abrir mão dos fins de semana dele, dos prazeres da vida dele, porque ele vai ter que estudar a vida inteira. A vida inteira. Como é que o indivíduo, como a professora colocou, eu peguei uma parte, se forma mal? Você acha que ele vai virar bom médico depois? Não conheço essa história. O indivíduo que saiu mal da escola, que não fez residência médica, ele jamais será um bom médico. Jamais. Doutor, a prova ela vem um pouco para isso, para separar o joio do trigo? Então, a prova do conselho surgiu num cenário, concordo com a observação dele, em que havia dúvidas sobre a qualidade da formação médica no Brasil. Todo mundo achava que era ruim, mas não tinham dados. A prova mostrou que nós temos dado empírico que a formação é complicada. E nós tínhamos que mudar. Nesses 13 anos, houve uma discussão cada vez crescente nas escolas. Nós temos que incorporar novas metodologias de ensino, nós temos que melhorar o treinamento das pessoas, nós temos que avaliar melhor os estudantes. Que a escola médica, no passado, não fazia uma avaliação científica. Por quê? Porque era uma escola muito elitizada. Quem ia fazer medicina na USP ou na Unifesp eram os melhores. São pessoas que tinham já a cultura humanista, que estudavam. Não precisava você falar que eu tenho que estudar, né? O maior receio que eu tinha no final do meu curso, eu estudei na Escola Federal, era dar um plantão, chegar a alguma coisa que eu não soubesse resolver.
Então era o meu pavor no quinto, sexto ano, encontrar, né? Porque esse era hoje é o comprometimento, né? O comprometimento com a né? E nós temos que retomar né? isso. Nós temos que retomar isso. Eu concordo com que nós temos que aperfeiçoar o sistema de avaliação. Não é uma prova isolada, mas essa prova permitiu a gente chegar onde nós estamos hoje em dia, discutir o nosso sistema e evoluindo para um sistema de avaliação cada vez melhor, que eu espero que seja. Eu lembro de uma, desculpe, Kaique, eu lembro de uma discussão que fizemos no CREMESP, numa das ocasiões para divulgar o resultado do exame do CREMESP, de que um dirigente de uma escola particular, ele comentava de que o exame do CREMESP é uma avaliação externa, ou seja, uma avaliação descompromissada com as instituições que formam. E isso é um aspecto importante, porque uma avaliação externa é uma avaliação independente, descompromissada com qualquer característica política ou pedagógica ou que seja regional, e ele só quer medir com o mesmo parâmetro como estão os estudantes. Nesse aspecto, eu não sei se é a concordância geral, mas embora a gente se preze muito, tome muito cuidado com a questão dos métodos, da necessária condição de ter os cenários de aprendizado, o que importa mesmo, que vai dizer se essa instituição está com um bom aparelho formador, é o resultado do seu produto, que é o estudante de medicina. E há necessidade, sim, o professor Braulio comentou muito bem, de que o estudante mostre um compromisso. E esse compromisso tem que ser igualado com a instituição de ensino. Eu sou otimista. Eu sou otimista no aspecto de que os resultados do exame, os resultados do exame do CREMESP não são para apontar o que é melhor e o que é pior, mas é para dizer para a sociedade o que é que nós precisamos e onde é que nós estamos. Nesse aspecto, o exame do CREMESP tem evoluído e a expectativa é que ele possa continuar apontando e as instituições respondam positivamente a isso. Ou seja, melhore a sua formação para que a gente passe a ter os resultados que a gente vê em exames internacionais. São 95% de aprovação na primeira vez para um indivíduo, um estudante, e no ano seguinte, quando ele presta de novo, ele passa a fazer parte dos 95% que são aprovados. Ou seja, eu acho que, como sociedade, a gente não quer dizer o que é bom ou o que é ruim, é que a gente quer dizer o que está bom e o que está ruim. O que precisa melhorar, né? Para que as pessoas se superem, né? Essa é a ideia. Eu também sou otimista, mas o que eu percebo é que nós estamos vivendo uma formação médica muito desigual. Nós temos aqueles que pontuam, né? Quase que gabaritam e por outro lado, temos aqueles que fogem da prova porque, claro, não querem... Falta a cultura de avaliação. Então, nisso tudo, o que esse exame vem mostrar é que nós temos que incorporar essas pessoas que não têm uma boa formação, esses colegas, esses futuros colegas que não conseguirão exercer a medicina, nós temos que agir antes. Nós temos que nos antecipar a essa situação de termos profissionais que, no final das contas, né, vão acabar lidando muito mal com a vida humana, estão lidando com pessoas, estão lidando com os nossos pacientes. Então, eu acredito que essa medida é muito importante e que ela deve ser aprimorada. E não só fazer o exame, mas dar condição daquele que não está indo bem de ter uma reciclagem. Isso fecha esse círculo e eu acho que o CREMESP está de parabéns. Esse ano, posso me permitir, esse ano, 2017, Joaquim não tem essa informação ainda. Nós, por causa dessa ansiedade de ter uma amostra grande de recém-formado, que não é aprovado no exame do conselho, e a gente é obrigado a dar carteirinha por lei, aquela coisa, você tem que dar carteira e esse indivíduo acertou 30% da prova, 35%, você tem essa informação, você é obrigado a dar. Né? E aí o que é que aconteceu? No ano passado nós conseguimos fazer um convênio com o Albert Einstein, nós oferecemos 8 módulos de reciclagem do curso médico para esses indivíduos, de graça. Esse ano nós vamos oferecer para o internato. O internato, se ele quiser fazer essa reciclagem nesse módulo, né? Eu estabeleci a parceria agora com para ele fazer, para ele ir medindo coisa. É mais uma maneira dele se autotestar e avaliar
e torcemos que todos eles chegam a 95% de aprovação na prova do Conselho. É uma ferramenta de ensino, mas acho que é muito importante a gente focar que o grande instrumento formador do médico é a escola médica. Sim. Sem Então, dúvida. creio que a palavra desse bloco seja comprometimento. Comprometimento dos estudantes, sim, dúvida, mas também sem comprometimento das instituições formadoras e das entidades médicas como um todo. Perfeito. Agora, só como um método pedagógico, me permita, eu cheguei, eu acho que eu tenho um pouco direito. Um método pedagógico de aprendizado é fazer teste. E teste de vários níveis. Não somente do que você aprendeu ontem, mas do que você aprendeu anteontem, anteriormente. Essa é a maneira de você ir sedimentando e avaliando. Porque a gente acha que sabe, até que você é testado. Aí você, opa, eu achei que eu sabia, mas alguém fez uma pergunta e eu tive dificuldade. Então, na pedagogia moderna, a maneira de você incorporar conhecimento é testar as pessoas. Doutor Braulio, testar de nosso maneira programa está dinâmica. acabando. Eu queria que o senhor deixasse um recado muito importante. Existe uma campanha sendo feita, inclusive o nosso deputado estadual, Carlos Bezerra Júnior, está apoiando essa campanha pelo exame obrigatório, né, para os recém-formados em medicina. Tem uma petição online que a gente vai colocar o endereço eletrônico na tela. Queria que o senhor falasse rapidamente para a gente encerrar o programa. Então, essa petição é uma tentativa nossa de pressionar o Congresso Nacional através de um projeto-lei que está no Senado, que está andando muito bem. Nós gostaríamos que a população, que tem nos respondido muito bem em termos do exame, pesquisa do Datafolha mostra mais de 95% de apoio da população, que elas preenchesse esse abaixo-assinado, que vai ser entregue ao Senado, porque provavelmente muito em breve nós teremos aprovação na Câmara, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado desse projeto. Nós esperamos aprová-lo. Quem sabe até o final do ano, eu sou otimista, né? Até o final do ano nós temos notícias nessa direção. Maravilha, apoio pedido. Muito obrigada pela presença de todos vocês e por todas as informações aqui compartilhadas. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.